Olá, boa noite a todos que estão chegando por aqui agora. O meu nome é Carla Teixeira, eu sou executiva de novos negócios da Vida Bem-vinda e vou conduzir uma conversa aqui hoje com a doutora Tatiana Viola Queiroz, que é advogada, e com a doutora Fernanda Afonso, que é responsável pelo Lab Saúde Reprodutiva. Elas estão entrando aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui, ó. E a gente vai conversar hoje sobre uma questão que é quando os planos de saúde devem custear a preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. Então, imaginando que o câncer é a segunda causa de morte no mundo, segundo a OMS, então cerca de 10 milhões de pessoas morrem todos os anos. A gente quer falar um pouco sobre qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente vai esperar que as doutoras entrarem. Opa! Aumentar um volume aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, já... Doutora Tatiana, doutora Fernanda já estão aqui com a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, doutora Tatiana, boa noite. Olá, boa noite. Como vão? Tudo bem, Fernanda? Bem-vindas e bem-vindo a todos que estão aqui com a gente, né? Então, como eu disse, nós vamos falar aqui um pouco sobre a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, discutindo quando os planos de saúde devem custear a preservação da fertilidade para esses pacientes. E aí eu gostaria que vocês, que são especialistas no assunto, se apresentassem, por favor, doutora Fernanda, doutora Tati. Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou biomédica, especialista em reprodução humana e especialista na preservação da fertilidade masculina. Doutora Tati. Bom, eu sou advogada, eu sou especialista em saúde, né? Sou pós-graduada especialista em direito à saúde, sou mestranda em direito à saúde, na defesa do paciente, né? Minha área de atuação é na defesa do paciente. Ok. Bom, nós vamos começar as perguntas. E se alguém tiver algum comentário, quiser perguntar alguma coisa para as doutoras, fiquem à vontade e a gente vai fazendo aqui, tá bom? Ao vivo. Então, doutora Fernanda, qual a importância da preservação da fertilidade para os pacientes oncológicos? Como é que o tratamento pode afetar a saúde desses pacientes? Bem, quando o paciente ele tem o diagnóstico e vai iniciar o tratamento de quimioterapia, esse fármaco antineoplásico, ele não vai atingir só as células cancerígenas, ele vai atingir também e vai danificar as células germinativas, que a gente considera o óvulo e o espermatozoide. Então, esse paciente, ele vai fazer o tratamento para o câncer e ele pode ficar infértil depois. Então, por isso que é importante abordar a questão da preservação da fertilidade para esse paciente, para essa paciente que vai iniciar o tratamento, porque no futuro ele pode ficar infértil, pode deixar de produzir os espermatozoides, pode ter a falência da reserva ovariana e vai dificultar aí ter filhos biológicos no futuro. E quais são as opções para esse paciente preservar a fertilidade? Você pode explicar como funciona? Vamos falar primeiro da preservação da fertilidade do homem. Uma vez diagnosticado, o paciente ele está com câncer, ele vai iniciar, vai iniciar a preservação da fertilidade e é um processo teoricamente rápido, né? Eu acredito que o que a gente tenha mais desafio é em qual momento abordar a preservação desse paciente, a preservação da fertilidade desse paciente, no momento que ele tem o diagnóstico, né? Ele teve o diagnóstico e, por vezes, ele fica perdido, né? Ainda assim, para alguns indivíduos, ter o diagnóstico de câncer, por vezes, é considerado como sentença de morte. E em que momento você vai abordar
se esse paciente jovem está na fase da saúde reprodutiva, ali no ápice da fase reprodutiva, e que ele pode ficar infértil e ele tem que preservar a fertilidade. Então, considerando a parte da preservação da fertilidade masculina, é um processo teoricamente que rápido, não precisa de nenhum preparo a longo prazo para ele colher essa amostra de sêmen. Então, o congelamento dos espermatozoides é feito através de uma coleta de sêmen, não precisa uso de medicação prévio. Ele precisa fazer alguns exames, mas esses exames eles podem ser entregues para o laboratório depois. Então, é feita uma coleta de sêmen, seja em ambiente hospitalar, se ele já estiver internado, ou então em algum banco de sêmen. Essa amostra, ela é congelada, criopreservada, e esse sêmen ele pode ficar congelado por tempo indeterminado. Teoricamente, um processo mais rápido e sem muita burocracia para a parte masculina. Falando da parte feminina, a gente precisa de um tempo mais hábil aí entre iniciar o tratamento oncológico. O mesmo que eu comentei para a preservação da fertilidade masculina, vale para a mulher também. Quando ela tem o diagnóstico, em que momento abordar ali, questionar essa paciente, essa equipe multidisciplinar que está tratando essa paciente, em que momento abordar? Você já tem filhos? Você pensa em ter filhos biológicos no futuro? O seu tratamento, ele pode comprometer a sua fertilidade. Então, essa paciente, ela vai ter que ter um tempo hábil aí, antes de iniciar a quimioterapia, para fazer a coleta de óvulos, que não é tão simples. É um procedimento feito em ambiente cirúrgico. A paciente ela vai precisar aí de aproximadamente uns 15 dias para fazer o estímulo ovariano, fazer uso de algumas medicações, de alguns hormônios, antes de captar esses óvulos, né? Então, a partir do momento que tem o diagnóstico, talvez tenha um tempo aí até o convênio liberar para início do tratamento, início da quimioterapia, ela pode ter esse período aí para fazer o estímulo ovariano, congelar, coletar esses óvulos e fazer a sua preservação. Seja congelar os óvulos ou então já congelar os embriões formados se ela já tiver um parceiro. Perfeito. Deixa eu ver aqui só se a gente tem alguma pergunta, ainda não, mas fiquem à vontade aí, quem estiver assistindo, aproveitem essas duas pessoas que sabem tudo sobre o assunto. Bom, doutora Tati, e existem, a Fernanda falou sobre o plano de saúde, o tempo que ela tem para obter, né, todas as permissões para iniciar o tratamento. Existem regras específicas, legislação específica para o custeio da preservação da fertilidade desses pacientes? Como é que os pacientes, se eles estão nos ouvindo, né? Como é que eles acessam essa informação hoje? Isso é divulgado? Tem alguma plataforma? Todas essas informações sobre prazos de atendimento que os planos de saúde devem obedecer, eles estão no site, né, no portal da ANS, que é a agência reguladora do setor, tá? Quando a gente fala de fertilidade ou de infertilidade, é sempre importante lembrar que a infertilidade é uma doença, certo? Então, se ela é uma doença, ela tem que ser custeada, né? O seu tratamento tem que ser custeado pelos planos de saúde. Infelizmente, quando falamos de infertilidade somente, hoje, com o entendimento que temos, os planos de saúde não são obrigados a custear os tratamentos de fertilização, de reprodução humana assistida, tá? Contudo, se estiver atrelado aí, infelizmente, ao diagnóstico de câncer, né, os pacientes oncológicos, portanto, aí sim o entendimento do Poder Judiciário é de que as operadoras devem custear a preservação da fertilidade, aí tanto masculina quanto feminina, né? Como a doutora disse, essa preservação da fertilidade masculina ela é muito mais fácil, né, muito mais rápida. Já a feminina, ela requer, inclusive, centro cirúrgico. Então, todo este procedimento para as pacientes oncológicas, o plano deve custear. Como estamos falando de oncologia, de câncer, e o câncer não espera, assim que esta paciente
tem a confirmação do seu diagnóstico, há necessidade aí de uma colaboração entre os médicos, tanto o oncologista quanto o fertileuta, para que esta paciente tenha acesso a essa coleta dos gametas o mais rápido possível. Então, teve o diagnóstico, teve essa conversa, há necessidade desta preservação da fertilidade. Isso já deve ser feito um relatório médico, pode ser separado ou em conjunto. Isso deve ser levado ao plano de saúde. E a partir do momento que estes médicos determinam que há uma urgência disso, o plano de saúde tem que liberar imediatamente, tá? Infelizmente, na prática, os planos negarão, muito provavelmente. E aí, normalmente, a gente aconselha que seja feita uma reclamação na ANS, mas neste caso, como estamos lidando com urgência, se houver uma negativa do plano de saúde, o mais indicado é já procurar o Poder Judiciário. Por quê? Porque a resposta do Poder Judiciário nesses casos é muito rápida. Nós temos aqui no estado de São Paulo, em alguns casos, se você der entrada no pedido de manhã, no final da tarde você já tem a resposta da famosa liminar, né? Então, realmente, o Poder Judiciário tem esse entendimento da necessidade dessa resposta urgente. Então, é sempre indicado que para esses pacientes, quando falamos de oncologia, quando falamos aí dessa necessidade de preservação da fertilidade, por ser uma questão extremamente complexa, procurem o Poder Judiciário. O lado bom é saber que funciona rápido, né? Porque, como a senhora disse, o câncer não espera, e para mim foi uma surpresa boa saber que o judiciário já dá essa liminar imediata. Então, acho que serve como um consolo, né, para esses pacientes. Fernanda, quanto tempo a paciente tem para iniciar o processo, então, da preservação? Você falou que no caso do homem é muito rápido, e no caso da mulher vai demorar um pouco mais. Então, tem como garantir que o tempo que ele tem para fazer o congelamento do óvulo ou do sêmen é suficiente antes dele iniciar o tratamento? Vai depender. Depende bastante da estratégia do tratamento que esse médico oncologista vai dar para esse indivíduo. Né? Como eu disse, para o homem, como não precisa tomar nenhuma medicação previamente antes da coleta do sêmen, o processo é mais rápido do que o da mulher. Pode ser que, a partir do momento que ela tem o diagnóstico e é informado para ela a possibilidade de prejudicar a fertilidade dela, essa paciente fique pensando quais são as possibilidades, né, de preservação da fertilidade, só que ela não pode perder muito tempo, né? Ela precisa iniciar o tratamento o quanto antes. O que a doutora Tatiana falou, a conversa e o tratamento da paciente, ela precisa ser multidisciplinar, tanto do médico oncologista quanto o fertileuta. Então, essa conversa com o oncologista e o fertileuta para alinhar a melhor estratégia de coleta de óvulos antes de iniciar o tratamento, ela é muito importante. E o que a gente observa nas instituições onde tem o serviço de oncologia é que talvez ainda falte protocolos, os quais a equipe multidisciplinar consiga direcionar essa paciente para um serviço para preservar a fertilidade. Né? Falta conhecimento até da equipe multidisciplinar, tanto a oncologia como a equipe de enfermagem. Quais são os procedimentos para preservar a fertilidade? Qual que é o passo a passo desse tratamento? Por vezes imaginam que é um processo longo, é um processo demorado e acabam não direcionando essa paciente para que o tratamento seja mais ágil, né? Então, talvez trabalhar melhor aí nessa conduta de otimizar esse processo, criar protocolos específicos para direcionar esse indivíduo para a preservação da fertilidade antes de iniciar o tratamento. Eu ia até te fazer uma provocação. Neste momento que o paciente está preocupado, eu vou sobreviver ou não? Eu vou tratar ou não?
Eu acho que depende mais da equipe médica, equipe multidisciplinar, direcionar, pensar a respeito disso. O paciente não pensa a respeito disso nessa hora, ele nem se Por lembra. isso que a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar treinada e com expertise em relação à preservação da fertilidade desse paciente também. Tanto a equipe de oncologia, os psicólogos, terapeutas, enfermagem, a própria nutricionista, né? Para conseguir abordar isso para o paciente, porque quando ele tem o diagnóstico, conversando com os pacientes, né? Ele vai buscar muitas informações no Google e ele passa procurando mais sobre a sua doença, sobre a sua cura, sobre o tratamento proposto para ele, ao invés de, né, buscar em relação à preservação da fertilidade. E existem indivíduos também que priorizam um tratamento menos invasivo para conseguir preservar a sua fertilidade. Tratamento menos invasivo em relação ao tratamento oncológico, né? Então, em relação a tempo, a mulher precisa, entre o diagnóstico até iniciar a quimioterapia, precisa de pelo menos de 15 a 18 dias aí, até iniciar o estímulo ovariano, coletar os óvulos e fazer a preservação da fertilidade. E no caso do homem, não, né? Ele descobre agora, ele pode realizar a coleta amanhã e tudo dá certo, ele pode entrar para a cirurgia, ligar para você e falar, estou entrando para a cirurgia, e agora? Preciso Ele consegue ainda coletar. fazer a coleta. E se precisar de mais coletas, também a gente tem tempo hábil aí. Porque às vezes uma coleta de sêmen não é suficiente para manter congelado para uso futuro, devido ao volume, às vezes concentração espermática, né? Então, se esse homem ele está num período de abstinência muito longo, essa primeira ejaculação pode ser que não tenha espermatozoides viáveis para preservar. Então, aí a gente solicita 2 ou 3 coletas de sêmen, mas mesmo assim é um tempo menor do que para paciente preservar a fertilidade com a coleta dos óvulos. Certo. Doutora Tati, e o que o paciente, nessas condições, nesse momento, ele precisa fornecer ao plano de saúde? A senhora já falou, né? Apresentar laudo do médico, etc. Existe uma burocracia muito grande, tem muita documentação para apresentar, é apenas o laudo. Você pode explicar para a gente um pouquinho como é que funciona isso? Quer dizer, eu sou um paciente aqui, eu tive esse resultado, eu pensei em preservar, eu fui informada pela equipe, eu falo, e agora? Eu vou procurar o meu plano, como a senhora falou, né? Mesmo explicou, o plano inicialmente vai negar, e aí o que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo? O plano negou. O que eu faço? Faço a queixa, ligo para a doutora Tati, doutora Tati, socorro, o que eu faço? Como seria esse passo a passo e quais são os documentos que ele precisa de imediato? O mais importante é o relatório médico, tanto do oncologista quanto do fertileuta, né? E esse relatório médico, ele precisa ser muito bem embasado. E quando a gente fala em relatório médico embasado, é dizer qual é a patologia, né? Qual é o tratamento que ele precisa ter e quais são as consequências pela falta desse tratamento. E a cereja do bolo, dizer que isto é urgente. Então, por mais que estejamos falando aí de um tratamento oncológico, né, e de que isso é público e notório, de que um tratamento oncológico é urgente, isso, ainda assim, isso precisa estar constando no relatório médico. E quando falamos de preservação da fertilidade, também precisamos explicar neste relatório médico quais são as consequências da falta da não preservação da fertilidade, né? Quando a gente fala aí de mulheres, a reserva ovariana, que ela cai para quase todas aos 35 anos, né? Como tem os estudos aí. Se estivermos falando de uma mulher que é diagnosticada aos 34, 33, 35 anos, isso tudo precisa estar no relatório médico, né? Ou ainda que seja uma mulher mais velha, enfim, todas essas questões técnicas, né, médicas, precisa estar no relatório médico. Por quê? Porque nós apresentaremos isso, se for o caso de entrar com uma ação no Poder Judiciário, para o juiz, que é completamente leigo sobre medicina. Então, é o médico que, no seu relatório, precisa explicar tudo isso de uma forma simples e clara, mas detalhada, para que possamos pleitear ao juiz e explicar para ele qual é a necessidade dessa criopreservação ou da preservação da fertilidade masculina, né? Então, o relatório médico é o essencial e fundamental. Lógico,
se tiver os exames médicos, também pode ser enviado aí para o plano de saúde em conjunto para pleitear este tratamento. Mas, como eu disse, nesses casos, infelizmente, a regra, junto às operadoras de plano de saúde, é a negativa. Só que é sempre importante dizer, e eu sempre bato nessa tecla, de que não é porque a operadora de plano de saúde negou que este paciente não tem direito. O entendimento hoje, inclusive na instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é de que as operadoras de plano de saúde têm sim que custear a preservação da fertilidade para esses pacientes oncológicos, seja masculino ou seja feminino. Tem uma pergunta. A gente sabe que para preservar a fertilidade, para manter esses gametas congelados no banco, o paciente paga uma anuidade para manter. E essa anuidade será custeada pelo plano de saúde, mesmo após a alta do tratamento dessa paciente ter finalizado o tratamento contra o câncer? Não. Então, aí é que está. Para o entendimento do judiciário hoje, é de que a operadora de plano de saúde tem que custear tudo até a alta da paciente no tratamento oncológico. Então, aí, tem que custear a medicação, a colheita desses gametas, o congelamento, essa anuidade, até essa paciente ter a alta do tratamento oncológico. Ela teve a alta do tratamento oncológico, se ela quiser continuar com esse congelamento, aí a anuidade será por conta dela. Mas até que ela tenha a alta do tratamento oncológico, a operadora de plano de saúde tem que custear todo o tratamento. Isso leva em consideração também o tratamento pós, para fazer a fertilização in vitro, né? Aí é custeado pela paciente. Ela teve a alta do tratamento oncológico, ela mantém a anuidade e depois tiver que fazer o tratamento, porque hoje, para os planos de saúde, não inclui ali os tratamentos de fertilização in vitro para cobertura, né? De nenhum plano de saúde. Infelizmente, para essa questão, para os tratamentos de reprodução medicamente assistido, que a gente fala, o entendimento do Poder Judiciário, e aí eu aqui vou dar a minha opinião, equivocadamente, né? Porque como eu ressaltei no começo, precisamos lembrar que infertilidade é doença, e a legislação hoje, como um todo, determina que o tratamento para as doenças que estão elencadas no CID-10 ou CID-11 devem ser custeados pelos planos de saúde. Mas, infelizmente, o STJ tem o entendimento de que para esses tratamentos especificamente de reprodução medicamente assistida, os planos de saúde não têm que custear, com exceção dos pacientes oncológicos. Então, quando falamos de paciente oncológico, essa criopreservação para manter a fertilidade, os planos devem custear a reprodução medicamente assistida, ou seja, para que haja uma efetiva gravidez, uma tentativa de gravidez, aí os planos não são obrigados a custear pelo entendimento do judiciário hoje, tá? Mas estamos lutando e buscando para que esse entendimento seja modificado. Porque contraditório, né? Então, o judiciário autoriza que o plano me autoriza a fazer o congelamento custeado pelo plano. Mas, futuramente, essa infertilidade causada pela doença oncológica, quer dizer, ela não vai ser custeado, fica por minha conta. E aí, muitas pessoas não têm condições de fazer esse tipo de tratamento. Né? Esse tratamento é consequência de tudo isso que a pessoa já passou, né? Então deveria ser considerado, mas eu acredito que vocês vão conseguir, vocês advogados vão conseguir reverter esse quadro, espero em breve. Bom, a gente vai encerrar aqui a nossa live, acho que a gente esclareceu as principais dúvidas sobre o assunto. Quem tiver mais alguma questão, quem quiser saber mais a respeito, pode nos seguir lá no Instagram da Vida Bem-vinda, no Instagram da doutora Tatiana e da doutora Fernanda, no Lab Saúde Reprodutiva, elas vão esclarecer qualquer dúvida de vocês. Eu quero agradecer aqui a todos que participaram, que estiveram aqui conosco ouvindo, e só deixar um aviso de que o conteúdo dessa live ela não substitui a avaliação médica. Então, caso um de vocês, né, que está aqui nos assistindo,
tem algum sintoma ou necessidade, né, de algum tratamento, procure seu médico, procure seu ginecologista, faça uma avaliação e, em caso de necessidades, procure uma advogada que é especializada no assunto, que ela pode te ajudar nesses casos, tá bom? Então, agradecendo a todos mais uma vez. Doutora Fernanda, doutora Tati, especialmente, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. E a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada, Carla. Obrigada, doutora Tatiana. Até mais. Obrigada, Carla. Obrigada, doutora Fernanda. Parabéns à Vida Bem-vinda hoje pelo aniversário. Obrigada. E nos sigam para as próximas lives. Um abraço. Até Tchau, mais. Um abraço. Tchau, tchau.